Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aula de legislação especial. Meu nome é Laisa, para quem ainda não me conhece, e eu sou professora de legislação especial com vocês. Eu já dei Estatuto do Deficiente, já abordei a Audito dos Idosos e hoje nós vamos para uma matéria muito específica e cai em concursos específicos de cartório, que é a Lei 4.591 de 64, denominada Lei do Condomínio em Edificações, e também aborda a incorporação imobiliária. Pessoal, a lei de condomínio, certo, em edificações, ela tem dois temas distintos. Ela trata além do condomínio edilício, certo, em edificações, como ela trata das incorporações imobiliárias. Geralmente, essas questões não caem em concursos como Defensoria Pública, como Ministério Público, técnico, analista. Essas questões, esta lei, ela é geralmente cobrada, certo, em concursos públicos para cartório, porque as averbações, registros de imóveis, elas obedecem regramentos específicos, certo? E aqui eu quero dar uma dica para você. É habitual em edificações, especialmente na zona urbana, certo? Em grandes centros, que seja feita incorporações imobiliárias. Veja, nós temos grandes centros e inúmeros edifícios, certo? E cada edifício possui unidades. Essas unidades são incorporadas a uma matrícula matriz, certo? Para que isso é importante, gente? Nos concursos de titular de serviços de notas, concursos para cartório em si, eles são importantes de acordo com o Código de Normas local. Veja, um exemplo que eu vou dar para vocês é o concurso público para delegações de serviços de notas, registros de São Paulo. Eles obedecem especificamente na segunda fase à lei, ao Código de Normas do Estado de São Paulo, certo? Por quê? Porque esse regramento próprio é o que vai conduzir a atuação do serviço registral no próprio Estado. E lá é muito específico, certo? Então atente-se a isso, procurem saber, procurem se inteirar, quem quer concurso em São Paulo, procurem se inteirar, que isso é uma informação muito fidedigna que eu estou dando para vocês. Então, o concurso público de São Paulo, ele é muito específico, certo? Isso foi uma dica que foi me dada há um pouco tempo atrás, até quando eu estava preparando essa aula para vocês, certo? Que ficaria, já é um gancho para vocês terem essa dica valiosa, ok? Vamos lá. A lei de condomínio edilício, ela cai com enormidade de frequência e eles não são muito frequentes em concursos de Ministério Público, magistratura, até não se adaptam muito, não é que eles não têm muita utilidade essa norma para eles. Né? Ouvi sim uma prova, eu estava vendo uma matéria de apoio de vocês, que o MP da Bahia em 2014 foi um ponto no edital, a questão dessa lei, certo? Condomínio e corporações, a Lei Federal 4.591 de 64 e suas alterações. Vamos lá? Vamos começar, pessoal? Bom, primeiro eu vou explicar algumas noções gerais sobre condomínio, certo? A noção de condomínio, ela é interessante porque ela é vista geralmente nas aulas de direito civil, certo? Condomínio, ele é sinônimo de uma multipropriedade ou copropriedade. Vejam bem isso, guardem palavras de efeito, certo? Multipropriedade, copropriedade, ou seja, é uma situação na qual um determinado bem ele é titularizado por mais de um proprietário ao mesmo tempo. Por exemplo, um edifício, certo? Vamos colocar por base um edifício para vocês ficarem, a visualização ficar melhor para vocês. O condomínio é extraordinário em relação ao direito de propriedade, ou seja, se presume individual e exclusivo, dadas suas peculiaridades e características, certo? Inclui um certo caráter de fruição, uma fruição unitária, egoísta, unitária, certo? E o condomínio sempre será uma titularização não ordinária da propriedade. Eu tenho áreas de uso comum e eu tenho áreas de uso privado, que seriam a minha unidade. O condomínio em geral, de qualquer forma, ele não se confunde com o condomínio edilício, certo? Um é tratado no Código Civil, certo? E tem uma lei específica para o condomínio edilício. Este é na forma mais comum de condomínio, certo? Quando se pensa em condomínio e edificações, pensa-se no condomínio edilício voltado à zona urbana. O próprio artigo 6º da Lei de Condomínios Edilícios, que é a lei que nós estamos tratando agora, 4.591, ela fala no seu artigo 3º, 6º, o seguinte,
ela deixa bem claro, sem prejuízo no disposto desta lei, regular-se-á pelas disposições do direito comum o condomínio por cota ideal de mais de uma pessoa sobre uma mesma unidade autônoma, certo? O artigo 6º quer dizer que uma coisa é condomínio comum ou geral, outra coisa é condomínio em edificações. Nada impede, porém, que uma unidade habitacional inserida em um condomínio horizontal ou vertical, certo? Que é o condomínio edilício, possa ser cotitularizada por mais de um proprietário, certo? No condomínio comum ou geral. Veja o Código Civil no artigo 1331, por isso que eu sempre peço a vocês terem o resumo e a lei seca em mãos, porque daí vocês vão identificando sem eu precisar gastar o tempo da aula, lendo artigo para vocês, que esses artigos são muito extensos, certo? Então vamos observar essa questão, tá? O artigo 1331 do Código Civil, ele fala que, tratando-se de condomínio edilício, a Lei 4.591 de 64, que é a Lei do Condomínio e Edificações de Incorporação Imobiliária, a LCI, sempre quando eu vou falar, vou abreviar um pouquinho mais, permanece em vigor naquilo que não confrontar com o Código Civil de 2002, ou seja, aquela disciplina matéria, certo? Então, assim, o artigo 1º da lei especial tem o âmbito de aplicação do condomínio, ou seja, a edificação ou conjunto de edificações com um ou vários pavimentos, certo? Construídos sobre forma isolada entre si, com partes exclusivas e comuns, destinados a fins residenciais ou não residenciais que possam ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados. Cada unidade possui uma propriedade autônoma, sujeita às limitações da lei. Veja-se, há pouco tempo atrás, o enunciado 89 da primeira jornada de direito civil, ela ampliou essa compreensão, prevendo o seguinte, que as normas de um condomínio edilício se aplicam, no que couber, aos condomínios assemelhados, tais como loteamentos fechados, multipropriedades, imobiliárias e clubes de campo. Certo? Assim, a aplicabilidade da lei SEI aumenta exponencialmente, por uma interpretação extensiva deste enunciado, de modo que ele individualiza cada unidade. Essa interpretação extensiva ela se dá de uma maneira a individualizar cada unidade e também a ser assinadas por uma designação especial, numérica, alfabética, como a denominação de um edifício, uma casa, um condomínio, casa X, casa C, casa B, certo? E uma identificação também alfanumérica. Cada unidade, para além da parte de constituição da propriedade exclusiva, ela inclui como parte inseparável uma fração ideal de terreno e as coisas comuns que o acompanham, sob a expressão da forma decinal ordinária. Esse é o parágrafo 2º, certo? Artigo 1º. Veja, pessoal, todas as unidades individuais ou individual e diretamente, elas podem ou não ter saída para a via pública, tá? Usualmente, quando visualizamos um condomínio, o artigo 2º ele fala que cada uma das unidades será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive edifício garagem, com ressalva das restrições que ele impõe, que são impostas pela convenção do próprio condomínio. Pessoal, hoje em dia é muito habitual nós termos condomínios de casas, certo? Aqui em Campo Grande mesmo nós temos condomínios nas saídas de Campo Grande, praticamente próximos às BRs, que se tratam de condomínios de loteamentos fechados, certo? Até mesmo depois na rodovia, são loteamentos de casas, loteamentos fechados, certo? São horizontais, condomínios horizontais que chamam, certo? E nós temos condomínios edifícios, que são os condomínios verticais, como eu falei anteriormente, certo? Quanto à garagem, certo? Há que se atentar para uma peculiaridade. Ela pode constituir uma unidade autônoma quando se trata de edifício garagem, certo? Ou parte da propriedade de área exclusiva detida pelo proprietário, como um apartamento que detém uma vaga de garagem no subsolo. No primeiro caso, a garagem terá uma fração ideal nas áreas comuns correspondentes, que é o caso que eu te falei, e destacada da fração ideal do apartamento. No segundo caso, a garagem, constituindo parte do apartamento, não possuirá fração ideal independente, certo? Que são no caso dos condomínios, certo? De residências, de apartamentos, tá? A vaga de garagem, em regra, ela pode ser transferida apenas a outro condômino, certo? Assim como se estipula na convenção de condomínio, certo? Independentemente da alienação da unidade autônoma a que corresponder, certo? Habitualmente, por exemplo, eu moro em um condomínio de apartamentos, certo? Um condomínio vertical, onde possui 4 torres,
certo? Na avenida principal aqui, e eles estão denominados, e sempre eu vejo no quadro de avisos, vendo alugo vaga de garagem. Ou seja, ela pode ser alienada, no caso, transferida a sua posse para um outro condômino, mediante o pagamento mensal de uma quantia. Isso é perfeitamente cabível. A Convenção do Condomínio trata isso, certo? Nós vamos ver mais para frente sobre as convenções de condomínio, qual é o quórum de aprovação, tudo. Só que, porém, ela pode ser, em outros casos, ela pode ser alienada a uma outra pessoa nos casos de edifícios comerciais, no que há mais ou menos uma pessoalização desse tipo de propriedade. Veja-se, a gente pode observar que, veja-se, quando tem um edifício garagem, a edificação destinada exclusivamente a vagas de garagens, elas são atribuídas às frações ideais de terrenos específicas. É o que trata o artigo 2º e o parágrafo 3º da lei. A quem se pode alienar uma vaga de garagem? Segundo a lei de condomínio, certo? Edificações, a lei de condomínio e edificações, somente a outros condôminos, certo? Pelo Código Civil de 2002, a terceiros, desde que previsto na convenção. Já o edifício garagem, ele é livre, certo? A convenção, no entanto, ela protege o condomínio de apartamentos, ou seja, só pode entrar aquela pessoa que mora ali naquele condomínio, certo? E o edifício garagem não. O edifício garagem, a unidade, ela é autônoma, certo? Ela não importa se ela tem uma unidade comercial lá em cima. O edifício garagem, ele é livre, ele pode ser alienado a um terceiro estranho que não possui uma unidade ali, correto? Então, se você fizer uma interpretação do artigo 1º, parágrafo 2º, a gente consegue visualizar uma diferença entre o condomínio geral e o condomínio de edificações. Naquele há uma copropriedade, certo? Integral, sem que cada condômino possa exercer com exclusividade a propriedade sobre qualquer fração da coisa comum. Veja bem, neste, ao contrário, há áreas exclusivas. Tá? Nesse condomínio edilício, há áreas exclusivas que somente são utilizadas pelos próprios proprietários individuais. E as áreas comuns, que são utilizadas por todos os condôminos. Eu moro num edifício, um condomínio residencial, e eu tenho áreas comuns, como o parquinho, a brinquedoteca, a piscina, que são utilizadas por todos os condôminos, mediante o pagamento daquela taxa condominial, que é obrigatório, que nós vamos ver também nesta aula, certo? O artigo 3º, ele deixa bem claro isso, dispondo o seguinte, vou ler para vocês, porque eu até coloquei meu óculos. O terreno em que se levanta as edificações, o conjunto de edificações e instalações, bem como as fundações, paredes externas, tudo, constituirão condomínio de todos, essa é a área comum, e serão suscetíveis de divisão ou de alienação destacada da respectiva unidade. Serão também suscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino. É bem de uso comum, pessoal, dentro do condomínio. Resumindo para vocês, condomínio geral é uma multipropriedade caracterizada por uma unidade de objetos e por unidade de sujeitos. Não há uma parte individual, certo? Toda coisa ela é comum. Já o condomínio edilício que nós estamos tratando nessa lei, certo? Específica, ela é uma edificação constituída com um ou mais pavimentos construídos de forma isolada entre si. Há partes individuais e há partes comuns. As partes individuais se referem aos seus apartamentos, às unidades exclusivas compradas e adquiridas pelos próprios proprietários. Já a parte comum, ela é utilizada por todos os condôminos, ou seja, parquinho, piscina, churrasqueira, certo? São áreas comuns dos condôminos, correto? Vamos lá, vamos prosseguir? Há um misto de propriedade individual e propriedade comum nos condomínios edilícios. Quem fica com a transferência dessa propriedade complexa para terceiros? O artigo 3º deixa bem claro o seguinte, que não se pode alienar ou subdividir a fração ideal correspondente às partes de uso comum de maneira destacada da unidade autônoma. Nesse caso, o artigo 4º ele estabelece uma coisa muito importante, uma premissa muito importante, que na alienação de cada unidade, as transferências de direitos pertinentes à sua aquisição e constituição de direitos reais sobre ela independe do consentimento de condôminos, certo? Se eu quiser alienar meu apartamento a outra pessoa, eu posso alienar, eu não posso pedir autorização para ninguém, não precisa disso, certo? A alienação da unidade do condomínio, que inclui a área exclusiva e a fração ideal sobre as áreas comuns, é livre, tal qual a propriedade em geral. Veja-se que a lei de condomínio edilício, ela prevê uma alienação e transferência de um bem que dependa de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio, certo? O Código Civil de 2002, ele revoga tacitamente essa norma. Ele pode haver uma livre disposição, ainda que existam débitos, mas prevê o artigo 1345 que o adquirente da unidade responde pelos débitos existentes, inclusive pelas multas e os juros moratórios.
Veja-se um bom exemplo de uma obrigação real. Vocês devem ter tido aula de direito civil de obrigações, em que se fala que a dívida acompanha a coisa, certo? O principal, certo? No caso, né, o acessório acompanha o principal, as dívidas acompanham o adquirente. Mesmo o adquirente de boa-fé, ele tem noção das taxas condominiais que estão em atraso e em débito. O artigo 7º, o condomínio pode, segundo o artigo 7º, instituir por ato entre vivos ou por testamento com inscrição obrigatória no registro de imóvel. Veja bem, isso aqui já trata-se da registro do imóvel, certo? Então, para resumir só esse pedaço da aula, a individualização de cada unidade, a identificação e discriminação de cada unidade, a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, certo? Instituído o condomínio edifício futuro, sujeito à implantação posterior. Veja, pessoal, quando a pessoa adquire um bem imóvel, no caso um apartamento, vamos colocar um exemplo bem claro e prático para vocês entenderem. O apartamento, ele é sim vinculado aos débitos condominiais. Você carrega junto com a coisa, certo? E quando você adquire aquele imóvel, você se torna o devedor responsável por aquilo, certo? Então, ele é responsável pelos débitos existentes, certo? Esse é um exemplo de obrigação real, certo? No artigo 8º, ele exige o seguinte: quantas unidades autônomas que se constituírem casas térreas ou assobradadas, deve-se discriminar no registro obrigatório do imóvel, na matrícula, a parte do terreno ocupado pela edificação, a parte do terreno igualmente reservada como de utilização exclusiva, a fração ideal do todo e de partes comuns. Veja, pessoal, quando você coloca na matrícula, ele tem que dar toda a edificação. Nesse ponto, eu quero falar uma coisa para vocês. Nos concursos de cartório de São Paulo, eu sei que eu vejo pelas provas que eu andei pesquisando, para resumir para vocês essa aula, no cartório de São Paulo, as provas de serviço de tabelião, registradores de São Paulo, eles cobram muito o Código de Normas do Estado de São Paulo. Veja bem, em algumas incorporações, eu tenho até anotado aqui, em algumas incorporações, eles averbam, veja bem, eles averbam a construção posteriormente. Só que eles abrem uma matrícula mãe. Na matrícula mãe, eles colocam as matrículas auxiliares, ou seja, eles abrem registros auxiliares para acoplar, certo? Para adicionar a matrícula mãe. Somente quando você averba totalmente a construção é que se faz um registro autônomo. Eu vi isso também nas provas de Minas, certo? Eu tenho pessoas muito próximas que prestaram Minas e elas me deram uma base para mim sobre como é que funciona lá em Minas Gerais. No Mato Grosso do Sul, você averba antes, certo? Você faz a averbação da matrícula antes da como que eu vou te explicar? Antes de você faz uma matrícula só, certo? Você faz isso depois da área construída, da averbação, certo? Você faz o registro, correto? Já em Minas Gerais, você faz esta averbação, veja bem, certo? Essas partes de terreno reservadas como instituição exclusiva, tudo, você faz a averbação, você faz a matrícula depois desse registro da averbação dessa área construída. Isso eu vou explicar com mais calma para vocês depois, certo? Vamos voltando ao artigo 8º, que essa primeira parte é um pouco extensa para vocês entenderem, certo? E eu estou explicando de acordo com o nosso resumo de aula. Quanto às unidades autônomas que se constituírem edifícios de 2 ou mais pavimentos, deve-se discriminar a parte do terreno ocupada pela edificação, a parte do terreno eventualmente reservada como de utilização exclusiva, a fração ideal do todo do terreno e as partes comuns, certo? Quanto a qualquer condomínio, ele deve se discriminar as partes total do terreno, certo? Que poderão ser utilizadas as partes comuns, as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias públicas ou para as unidades entre si. Veja-se que é muito sucinta as exposições com relação ao que eu acabei de falar, como que a postura que se adota para os registros de imóveis, os cartórios de imóveis. Minas tem uma disposição, Mato Grosso do Sul tem uma disposição e São Paulo é a exposição específica do Código de Normas dele, certo? Na segunda fase, eles cobram muito o Código de Normas de São Paulo. Por quê? Porque eles querem saber quanto você sabe aplicar a lei determinada naquela região, certo? Não adianta vocês estudarem, assim, lógico, tem que estudar toda a legislação, mas foca, quem quer concurso em São Paulo para cartório, foca no que eu estou falando, que seria o Código de Normas do Estado de São Paulo, certo?
Vamos passar agora para a convenção de condomínio. Veja, o artigo 9º da lei de condomínio edilício, ele estabelece que os proprietários das unidades autônomas em edificações a serem construídas ou construção já construídas, devem elaborar por escrito a convenção de condomínio. Por exemplo, eu moro em condomínio, eu tenho uma convenção de condomínio. Lá são instituídas as regras, postura dos condôminos, qual é o quórum de votação, qual é o quórum de deliberação, as assembleias ordinárias, extraordinárias, certo? E isso aqui deve ser registrada essa convenção de condomínio. Ela é feita por uma deliberação de uma assembleia que aprova o regimento interno da edificação ou o conjunto de edificações. Veja, você tem que ter em mente que a convenção ela deve posteriormente ser registrada no registro de imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações sucessivas. Certo? Segundo o artigo 9º, parágrafo 2º, considera-se aprovada e obrigatória todos os proprietários das unidades a convenção do condomínio, que reúna as assinaturas de titulares dos direitos que representam. Veja que é cada condômino, certo? De no mínimo 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio. Aqui o quórum de aprovação seria 2/3. A maioria dos condomínios é assim, mas poderá ser que encontre-se novas disposições de acordo com a convenção. Mas a lei fala que é 2/3 das frações ideais, ou seja, 2/3 das cotas condominiais que são exercidas por cada proprietário das unidades. O que deve estar contido na convenção? O parágrafo 3º ele não limita o conteúdo da convenção, ou seja, ele estabelece regras mínimas que deverá estar contido, como a discriminação das partes de propriedades exclusivas, o destino das diferentes partes, o modo de usar as coisas e serviços comuns, são posturas, certo? O modo de escolher o síndico e o conselho consultivo, as atribuições do síndico, além das legais, certo? E a definição de natureza gratuita e remunerada das funções, os serviços essenciais que são prestados mensalmente no condomínio, por exemplo, e também o quórum para os diversos tipos de votações. Veja, aqui no meu condomínio aconteceu um fato muito interessante. No final do ano, houve uma briga, certo? Entre um condômino agrediu um outro condômino. Isso foi posto em votação. Só que uma briga entre particulares, a partir do momento que ela não interfere nas estruturas do condomínio, ela não será levada adiante e ficará entre os particulares. E isso é resolvido no âmbito do direito penal, certo? Uma composição amigável, uma transação penal. Ocorre que foram destruídas unidades autônomas de propriedade de cada um deles. Então, o que aconteceu? Foi colocada uma assembleia extraordinária de uma votação e 2/3 do condomínio votaram pela expulsão daquele condômino, certo? Isso foi posto em pauta e em 2 dias úteis, certo? É previsto na convenção e ela foi colocada em pauta e foi notificado o condômino para sair no prazo máximo de 24 horas, certo? Ou ele não poderia adentrar mais o condomínio. E foi dada a opção para ele desse benefício. Então, pessoal, eu só quero que vocês entendam que na convenção do condomínio é estipulado todos os tipos de regras possíveis e imaginárias que os próprios condôminos estipularam ali, certo? Estabelecendo a forma de votação, o quórum da aprovação de regimento interno, todas as estipulações daquele condomínio. É a convenção do condomínio, certo? No caso de transação dessas regras, o parágrafo 1º estabelece que o condômino ficará sujeito a pagamento de uma multa prevista, certo? Ou também uma expulsão. Não que esta lei preveja isso, mas a própria convenção de condomínio, o regimento interno do condomínio, ele pode prever essa modalidade. O artigo 1336 do Código Civil de 2002, ele limita essa multa prevista no parágrafo 1º do artigo 9º, salvo engano, certo? Artigo 10º, a 5 vezes o valor da cota do condominial, independente das perdas e danos, caso prevista tal multa na convenção. Se não, depende da Assembleia com deliberação de 2/3 do condômino estipular essa multa, certo? O que também está fixado. Eu vejo pela minha convenção de condomínio que aqui cada postura ela tem uma multa adotada, certo? Um valor de multa adotado, certo? É possível alterar a fachada no condomínio? Isso está previsto na convenção do condomínio, no regimento interno. Não. O proprietário poderá fazer obra que modifique sua fachada se estiver aqui da unanimidade dos condôminos. Não, isso não é possível na prática. Certo? Eu vi até uma questão interessante para a Procuradoria Legislativa da Assembleia da Paraíba, certo? De 2013. Quanto ao condomínio e edificações, é correto afirmar. Eu só vou ler a alternativa correta para vocês. Para o seguinte, pela dicção do artigo 1337 do Código Civil, o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente os deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes,
ser constrangido a pagar uma multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído, a contribuição pelas despesas condominiais, a taxa de condomínio, certo? Em termos práticos, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Veja, pessoal, isso é estipulado de forma em assembleia. Ela pode ser uma assembleia extraordinária, ela pode ser uma assembleia ordinária, prevista mensalmente, certo? E ela é o típico exemplo, certo? De uma sanção, certo? Para fins tributários, certo? O que é como é tratado o condomínio em legislação tributária, certo? Isso somente umas considerações iniciais, tá? Ele não é pessoa jurídica, tá? Em termos práticos. Ele tem um CNPJ, certo? Mas ele não é pessoa jurídica. O que acontece? O CNPJ do condomínio, ele se justifica apenas para facilitar determinadas relações jurídicas, como a aquisição de um bem em nome do condômino e o pagamento de funcionários, certo? O condomínio edilício é o típico exemplo de uma pessoa jurídica, certo? Que é uma pessoa jurídica, mas ela não é efetivamente, tá? O artigo 11, ele estabelece que para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como um prédio isolado, contribuindo o respectivo condômino diretamente com as respectivas importâncias relativas aos impostos, tá? Nesse ponto, o artigo 90, o enunciado 90 da primeira jornada de direito civil, ele foi alterado pelo enunciado 246 da terceira jornada, que prevê que deve ser reconhecida a personalidade jurídica ao condomínio edilício. O condomínio edilício ele é exemplificado como um ente despersonalizado, ou seja, cuja representação, tá? Se dá pelo síndico. No entanto, ele pode, inclusive, ter CNPJ. Compreende-se a motivação denunciada, ou seja, ele continua sendo um ente despersonalizado, mesmo tendo CNPJ e sendo considerado pessoa jurídica para fins da lei. O enunciado da terceira jornada de direito civil 246, ele fala que é um ente despersonalizado, certo? Ele é um exemplo disso mais prático, certo? Pessoal, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu quero as despesas do condomínio, segundo o Código Civil, ele foi mais avançado. O artigo 12 da lei, ele prevê que cada condomínio concorrerá nas despesas do condomínio recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a cota parte que ele couber em rateio. Isso é a taxa condominial, certo? Como que se fará isso? Salvo disposição em contrário da convenção, a fixação da cota no rateio correspondente é a fração ideal a cada unidade, certo? Ele corresponderá. O inadimplemento compete ao síndico arrecadar as contribuições. No inadimplemento, pela via executiva, ele vai ser executado na forma da lei. Isso, ou seja, a regra é que a cota corresponde à fração ideal da unidade. A exceção é que a convenção e o estatuto critério de maneira diversa, certo? Poderá ser, por exemplo, instituída uma nova taxa, colocado a taxa de água, de gás, juntamente com a taxa condominial, ou ser separado. Depende de cada condomínio o seu regramento interno, certo? Quanto aos limites acessórios da taxa condominial mensal, o Código Civil ele altera radicalmente a lei de condomínio. Por quê? Ele diminui o limite máximo da multa de 20% para 2%. O valor dos juros moratórios de 1% ele foi mantido. O Código Civil de 2002 ele é silente com relação à correção monetária. Então, entende-se que continua vigorando ainda a lei de condomínio edilício, essa lei que nós estamos estudando, e continuando válida, permitindo a cobrança de correção monetária, juros, entendeu? E o Código Civil, ele também fala, no artigo 1337, permite que se cobre uma multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais. No caso de condômino que não cumpra insistentemente os seus deveres perante o condomínio. Veja-se aqui no meu condomínio, eu tenho 4 torres. E na minha fatura da taxa condominial, ela vem estipulada, só para vocês terem um exemplo muito prático, ela vem especificamente estipulada, cada torre tem um valor de débito, inadimplência condominial, certo? E aqui os valores chegam a 400 mil, 500 mil mensais. Isso é muito triste porque nós vemos um condomínio de alto padrão, sendo que as pessoas não cumprem as regras condominiais. Eu quero morar de graça, resumindo, entendeu? E isso é contra a lei. E isso vai ser cobrado na via executiva, certo?
O parágrafo único do artigo 1067, que permite que cobra multa correspondente até o quinto do valor atribuído à contribuição, certo? E também prevê que o condômino, que frequentemente comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar uma multa, certo? E de contribuição até o décimo do valor. No caso do que aconteceu no meu condomínio, ele foi expulso pelas práticas antissociais que que ele estava adotando, certo? O artigo 12, por exemplo, o artigo 12, parágrafo 4º da Lei de Condomínio Edilício, diferentemente, mudando de assunto, prevê que as obras que interessarem a estrutura integral da edificação, com justificações ou serviço comum, serão feitas com concurso pecuniário de todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição das unidades, mediante um orçamento prévio aprovado em Assembleia Geral. Nesse ponto, o Código Civil ele inovou. Por quê? De 2002. Por quê? O quórum de deliberação para cada tipo de obra. Ou seja, depende da aprovação da unidade de condôminos, ou seja, o acréscimo de pavimento, o novo edifício no solo comum, ou mudança de destinação do edifício ou uma unidade. Depende da aprovação de 2/3 dos condôminos, as benfeitorias voluntárias e obras de acréscimo ou mudança na convenção. E depende da aprovação de maioria simples, as benfeitorias úteis, desnecessária autorização de condomínios para as benfeitorias desnecessárias. Ou seja, não precisa de autorização dos condôminos para as benfeitorias elencadas no artigo 1341, parágrafo 1º do Código Civil, e se for de elevado valor, o síndico deve convocar uma assembleia para cientificar os condôminos. Não é aprovação, é só uma cientificação prevista no parágrafo 2º, certo? Pessoal, eu vou interromper a aula aqui, já estamos com 30 minutos de aula. Depois eu vou passar para seguro, demolição, reconstrução e outras partes que entram em conflito com o Código Civil, explicando cada uma delas, ok? Muito obrigada, tá? Até a próxima aula, ok? Próxima parte da aula.